Depois de muita, mas muita negociação, finalmente o governo federal conseguiu emplacar a sua primeira grande privatização. O Senado aprovou em junho a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina. Mas como vai se dar essa privatização? O que vai mudar e como ela vai afetar você? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Depois de 3 tentativas só nos anos recentes, o governo finalmente conseguiu vingar o plano de privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina e uma das 5 gigantes estatais do nosso país, ao lado da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Juntas, essas Big Five representam cerca de 85% de todo o capital do governo federal, com suas mais de 200 estatais, de acordo com o próprio Tesouro Nacional. Para falar da privatização da Eletrobras, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E uma das principais bandeiras que elegeram o presidente Bolsonaro foram a das privatizações. A defesa da privatização era tema fortemente defendido pelo economista Paulo Guedes. Mas não demorou para as promessas ficarem cada vez mais distantes da realidade. Na verdade, a coisa parecia até que estava indo meio que para outro lado. A mudança de comando na Petrobras feita pelo presidente Jair Bolsonaro assustou todo o mercado. Ao mesmo tempo, o governo ressuscitou a tentativa de privatização da Eletrobras, empresa de controle estatal do setor de geração e transmissão de energia elétrica aqui no nosso país. E olha que era uma missão bem difícil. Faz 26 anos que diversos grupos tentam privatizar essa estatal. Apesar de uma importante vitória para o governo e para o setor, essa privatização não é exatamente uma privatização, mas uma capitalização. Mas Pedro, o que isso significa? O governo vai continuar como controlador? Calma que a gente vai chegar lá. Mas antes, caso essa seja sua primeira vez aqui no nosso canal e que você está vendo os nossos vídeos, entra aqui na nossas playlists para você aprender sobre diversos assuntos de economia e de política. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Vamos a um pouco de contexto. A gente está falando muito da Eletrobras e de como vai ser a sua privatização. Mas você sabe o que é exatamente a Eletrobras e qual é a sua importância? A Eletrobras, ou Centrais Elétricas Brasileiras S.A., é uma companhia brasileira do setor de energia elétrica. Ela foi fundada oficialmente em 1962, embora sua ideia tenha sido lançada em 54, no segundo governo de Getúlio Vargas. A empresa é a principal responsável pela construção da infraestrutura elétrica do Brasil, uma das maiores do mundo. O objetivo da Eletrobras era justamente dar poder ao Estado de controlar a realização de estudos, projetos, construção e operação das usinas geradoras e das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica aqui no nosso país. Com recursos do governo federal, suas atividades se direcionaram à expansão da atuação estatal no setor elétrico, criando projetos e financiando projetos de usinas e empresas responsáveis pela transmissão de energia elétrica. A sua expansão se deu sobretudo nos anos 70, durante a ditadura militar, um período de forte industrialização e expansão da nossa infraestrutura aqui no Brasil, por sua vez, demandava cada vez mais de energia. Em capacidade de geração de energia elétrica é a maior do Brasil. Suas subsidiárias representam cerca de 1/3 da capacidade total do país. A Eletrobras é responsável por controlar diversas geradoras e transmissoras de energia. Na lista de empresas controladas pela Eletrobras estão a Eletrobras Amazonas GT, Eletrobras CTG, Eletrosul, Eletrobras Chesf, Eletrobras Norte, Eletronuclear, Furnas e Cepel. Ela também é responsável por 50% do capital da Itaipu Binacional, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Segundo a própria companhia, a Eletrobras gerencia 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão, 2 termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar. Além disso, a empresa é dona de 71.153 quilômetros de linhas de transmissão aqui no nosso país. Atualmente, a Eletrobras é uma sociedade de economia mista, ou seja, possui capital público e privado. Quer dizer que ela não é uma estatal? Exatamente isso. A Eletrobras não é uma estatal, como o governo detém somente 60% das ações da empresa, o controle prático da empresa ainda está nas mãos do governo. E é justamente nesse ponto que o governo quer mudar nesse processo de privatização da empresa. Entre outras coisas que a gente vai conversar aqui, o governo vai vender cerca de 15% das suas ações, passando a deter no futuro 45%. Mas antes de falar especificamente da privatização, você deve estar se perguntando, mas Pedro, por que privatizar uma empresa desse tamanho? Tem mesmo motivo para isso? Segundo os estudos feitos lá em 2018 pelo governo Temer, na última tentativa de privatização, antes dessa atual, até 2012, a
a companhia já havia deixado de pagar 122 bilhões de reais em dívidas e impostos ao país. Em 2017, os custos de investimento para melhorar o serviço estavam em torno de 24 bilhões de reais e não apresentavam melhoria alguma na qualidade. E para piorar, o valor patrimonial da empresa de 46,2 bilhões era superior ao valor em bolsa de 27,7 bilhões, o que, segundo o governo, indicaria sua baixa saúde financeira. Sua ineficiência ficava cada vez mais visível. Ela estava perdendo a capacidade de se adequar à demanda do mercado e diminuía gradativamente a sua participação. Em 2011, a empresa era responsável por suprir 36% da oferta de energia nacional. Já em 2016, o valor já havia diminuído para 31%, onde se mantém até o momento. Com todas essas informações, dá para ver que a Eletrobras realmente não é mais uma empresa com capacidade de investimento e que talvez a iniciativa privada tenha mais capacidade de gerir e modernizar esse setor. E é aqui que chegamos no atual projeto de privatização. A medida provisória que foi aprovada pela Câmara no mês passado não é muito diferente do projeto do presidente Temer. O texto define, como a gente falou agora há pouco, que o modelo de privatização será o da capitalização, ou seja, da venda de parte das ações que o governo detém da empresa. A Eletrobras deverá aumentar seu capital, ou seja, emitir novas ações para depois vendê-las aos investidores privados, que serão os novos sócios. Com isso, mesmo que o governo continue dono da mesma quantidade de ações, sua participação no capital total ficará menor e, consequentemente, o controle será diluído. Esse movimento deve gerar até 100 bilhões de reais para os cofres públicos. Uma parte desse dinheiro, 20 bilhões, viria com a oferta inicial das ações, enquanto outros 80 bilhões seria um valor esperado pela venda das ações remanescentes. E vale lembrar que o governo ainda terá 45% das ações, o que daria o poder de veto para qualquer votação a respeito ou mudança do estatuto social da empresa. Além do dinheiro em caixa, a privatização pode reduzir a conta de luz dos brasileiros. Segundo o governo, a privatização pode baratear nossa conta de luz em até 7,36% para os consumidores residenciais, ou seja, para você e para mim que estamos aqui nesse vídeo. Essa queda já seria sentida a partir de 2022. Já quando a gente fala da questão da Eletrobras, a principal mudança é a indicação do presidente e da empresa e das distribuidoras, que deixam de ser uma atribuição da presidência da República e passam a ser uma decisão dos acionistas. A mesma coisa vai acontecer com toda a diretoria da empresa. Mas Pedro, o que mais muda com essa privatização? Bem, muda muita coisa. E aí que entram os detalhes dessa negociação. Além de alguns pontos mais polêmicos entre especialistas, a primeira coisa é que a privatização não vai contemplar todos os negócios da Eletrobras. A Eletronuclear, por exemplo, que controla as usinas de Angra e Itaipu, não serão privatizadas. Logo, será criada uma empresa estatal para administrá-las. Pela regra constitucional brasileira, empresas de capital privado não podem explorar a tecnologia nuclear. Logo, para dar continuidade ao programa nuclear brasileiro, a gente precisa ter uma empresa estatal. Outra coisa recorrente ao modelo de privatização adotado para a Eletrobras é que o movimento não seria de uma privatização de fato, apenas de uma capitalização da estatal. O principal motivo é que, mesmo com a venda dos papéis da empresa, o governo continuará sendo o acionista majoritário. Ou seja, na prática, pouca coisa vai mudar dentro desse quadro de acionista que a gente tem hoje. Agora, para encerrar o tema de hoje, vamos explicar rapidamente quais os primeiros passos da privatização após a sanção presidencial da lei. O primeiro passo vai ser como definir e como será feita essa capitalização da empresa, ou seja, definição de regras estruturantes da venda, além de deliberar sobre os custos relativos a outorgas, aporte para amenizar tarifa de energia e a quantidade de ações que a União vai manter na companhia, considerando as premissas estabelecidas na lei resultante da aprovação daquela medida provisória que a gente falou. Concluída a etapa, será preciso finalizar a modelagem da operação de capitalização, que será liderada pelo BNDES. Por fim, o TCU vai analisar o processo e avaliar se há alguma irregularidade. Feito isso, a homologação também passa por aprovação da Comissão de Valores Imobiliários e na Assembleia de Acionistas da própria Eletrobras. Só depois de todo esse processo que finalmente as ações serão colocadas à venda na Bolsa de Valores. Se a expectativa do governo se concretizar, a operação de privatização deve ser finalizada em janeiro de 2022. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da privatização ou capitalização da Eletrobras? Você concorda com a forma que está sendo feita? Deixa aqui o seu comentário e vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante aqui para o nosso país. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Valeu e até o próximo vídeo. Quando a gente fala em privatização, o cara já
Fala que não quer já, antes de começar, antes de entender como é que é, né? Não entendeu o problema, né, cara? Que a empresa não tem capacidade de investir, pô.